Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Educação. E no vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês a sequência dos vídeos que estou trazendo do Enem, questões para o Enem, e hoje será interpretação de texto. Então, sem mais delongas, vamos lá e vamos iniciar. Bom, o primeiro texto, ele diz o seguinte: lembrando que as questões seguintes, elas referem-se ao texto. Bom, o texto diz o seguinte: o enriquecimento de uma língua consiste em usar, praticar a língua. As palavras são como peças de um complicado jogo. Jogando, a gente aprende. Aprende as regras do jogo. As peças usadas são as mesmas, mas nunca são usadas da mesma maneira. No deixar-se carregar pelo jogo do uso, somos levados às inúmeras possibilidades da língua. As possibilidades são sempre diferentes, nunca iguais, mas todas as diferenças cabem na mesma identidade. Todas as palavras figuram nos vários discursos como diferentes. Diferentes são as palavras no discurso científico, literário, filosófico, artístico, teológico, mas cabem sempre na mesma identidade. São expressões possíveis da linguagem. Bom, vamos lá analisar cada questão referente ao texto. A questão de número 1, referente ao texto, diz o seguinte: de acordo com o texto, as palavras da língua correspondem às peças do jogo, as palavras da língua correspondem às regras do jogo, as peças do jogo correspondem às regras do jogo, jogos diferentes exigem peças diferentes, frases diferentes exigem palavras diferentes. Bom, a alternativa correta é a letra A. As palavras da língua correspondem às peças do jogo. Alternativa A. Próxima questão, questão de número 2, referente ao texto. Segundo o texto, quem joga combina palavras, quem joga combina regras, quem fala combina peças, quem fala combina palavras. Tanto quem fala como quem joga combina regras. A alternativa correta é a letra D, pois quem fala combina palavras. Questão 3, referente ao texto. O texto afirma que seria útil aplicar na aprendizagem das regras do jogo o mesmo método que se emprega ao aprender uma língua. Aprender uma língua é tão complicado quanto aprender as regras de um jogo. As línguas são complicadas porque a maioria de suas regras são comparáveis a jogos complexos. O conhecimento das regras de jogos complicados facilita o entendimento das regras da língua. Se chega às possibilidades da língua da mesma forma que as regras do jogo praticando. Ou seja, a alternativa correta é a letra E, pois se chega às possibilidades da língua da mesma forma que as regras do jogo praticando. Questão 4. A partir do texto, pode-se concluir que, nos diversos discursos científico, literário, as palavras devem ser diferentes porque é imperícia repetir as mesmas palavras. As palavras tornam-se diferentes nos diversos discursos graças às combinações diferentes, como acontece com as peças do jogo. C. A linguagem torna possível expressar os diferentes discursos porque possui um número muito grande de palavras. O que identifica um discurso linguístico com outro são certas expressões comuns que todos usam. Mudando o jogo, mudam-se as peças.
Mudando o discurso, mudam-se igualmente as palavras. Ou seja, alternativa correta, letra E. Mudando o jogo, mudam-se as peças. Mudando o discurso, mudam-se igualmente as palavras. Vejam bem naquela parte que diz que voltando ao texto, diz o seguinte, que todas as palavras figuram nos vários discursos como diferentes. Diferentes são as palavras no discurso científico, literário, filosófico, artístico. Ou seja, alternativa correta, letra E. Questão de número 5. Teológico. Significa referente aos santos, à igreja, à moral e aos bons costumes, a Deus ou à lógica. Teológico significa referente à igreja. Próximo texto. Ele diz o seguinte: o escritor se habituou a produzir para públicos simpáticos, mas restritos, e a contar com a aprovação dos grupos de dirigentes igualmente reduzidos. Ora, esta circunstância, ligada à esmagadora maioria dos iletrados, que ainda hoje caracteriza o país, nunca lhe permitiu diálogo efetivo com a massa, ou com um público de leitores suficientemente vasto para substituir o apoio e o estímulo de pequenas elites. Então, de acordo com o texto, o escritor ele isola-se da sociedade porque se empenha em escrever exclusivamente para uma elite. Um público leitor suficientemente vasto é condição para o sucesso do escritor. C. A penetração do livro nos diversos grupos sociais depende do apoio de pequenas elites. É inútil a publicação de livros no país, visto ser esmagador o número de iletrados. Há causas de natureza sociocultural que impedem a comunicação de iletrados, ou seja, alternativa correta, letra E. Há causas de natureza sociocultural que impedem a comunicação de iletrados, como diz aqui na parte do texto. Ora, esta circunstância, ligada à esmagadora maioria dos iletrados, que ainda hoje caracteriza o país, nunca lhe permitiu diálogo efetivo com a massa ou com o público de leitores suficientemente vasto para substituir o apoio e o estímulo de pequenas elites. Próximo texto. A história é isto. Todos somos os fios do tecido que a mão do tecelão vai compondo, para servir aos olhos vindouros, com os seus vários aspectos morais e políticos, assim como os há sólidos e brilhantes, assim também os há frouxos e desmaiados, não contando a multidão deles que se perde nas cores de que é feito o fundo do quadro. Bom, infere-se do texto que a história, letra A, é feita de indivíduos que, por serem iguais, são todos como fios de um mesmo tecido, se faz com os homens fortes, com os fracos e com aqueles cujo número se perde por serem muitos. É um quadro em que se pode ver a trajetória moral e política dos homens. É um grande quadro composto por um tecelão que tinge uniformemente os fios com que trabalha, seleciona para fazer parte de seus quadros somente os fortes, desprezando os fracos e insignificantes. Ou seja, alternativa correta, letra C. É um quadro em que se pode ver a trajetória moral e política dos homens, conforme está descrito na parte que diz o seguinte: todos somos os fios do tecido que a mão do tecelão vai compondo, para servir aos olhos vindouros com os seus vários aspectos morais e políticos. Próximo texto.
No início da década de 20, quando o automóvel tinha feito sua aparição com força total, caminhar pelas grandes avenidas europeias era sair para ser expulso da rua pelo tráfego. Foi como se o mundo tivesse subitamente enlouquecido, dizem as pessoas quando fazem referência a essa época. O homem sentia-se diretamente ameaçado e vulnerável. Deixar nossa casa significava que, uma vez cruzada a soleira da porta, nós estávamos em perigo e podíamos ser mortos pelos carros que passavam. Chocadas e desorientadas, as pessoas comparavam a rua de então com a de sua juventude. A rua nos pertencia, cantávamos nela, discutíamos nela, enquanto os cavalos e veículos passavam suavemente. A rua era, portanto, pouco tempo antes, o espaço que acolhia os homens, que lhes permitia se moverem à vontade, em um ritmo que podia acolher tanto as discussões quanto a música. Homens, animais e veículos coexistiam pacificamente em uma espécie de paraíso urbano. Acontece que esse idílio terminou. As ruas passaram a pertencer ao tráfego e o homem sobreviveu a esse tipo de mudança. Depois de esquivar-se e lutar contra o tráfego, acabou identificando-se por inteiro com as forças que o estavam pressionando. O homem da rua incorporou-se ao novo poder, tornando-se o homem no carro. A perspectiva desse novo homem no carro gerou uma nova concepção de rua, que passou a orientar os planejamentos urbanos daí por diante. Numa rua verdadeiramente moderna, diziam, então, os especialistas, nada de pessoas, exceto as que operam as máquinas, nada de pedestres desprotegidos para retardar o refluxo. Questão 1, referente ao texto, diz o seguinte: assinale a alternativa correspondente ao tema em torno do qual se organiza o discurso anterior. A. O paraíso urbano e a máquina. B. O homem e o espaço urbano. C. O tráfego no mundo moderno. D. A modernidade e o poder da máquina. E. O homem antigo e o moderno. Resposta correta é a letra C. O tráfego no mundo moderno. O que o texto nos traz, o que o texto nos quer dizer é sobre o tráfego no mundo moderno. Questão 2, referente ao texto. O texto defende a tese de que o homem, quando pressionado, alia-se às forças adversas e incorpora-se ao seu poder. O homem, no passado, conheceu uma espécie de paraíso urbano, mas corrompeu e dele foi expulso. C. O mundo moderno só admite pessoas que sabem operar as máquinas com perícia. A utilização do espaço pelo homem depende de sua relação com o mundo. O homem, no mundo moderno, cedeu seu espaço à máquina, por esse motivo, dá mais importância a ela do que a si próprio. A alternativa correta é a letra D. A utilização do espaço pelo homem depende de sua relação com o mundo. Questão 3, referente ao texto. O homem da rua incorporou-se ao novo poder, tornando-se o homem no carro. Essa afirmação foi utilizada no texto para demonstrar que o homem tornou-se moderno quando trocou o andar a pé na rua pelo andar de automóvel nas grandes avenidas. O homem, aliando-se à máquina, descobriu um novo poder e deu novo ritmo a todos os seus atos. A integração perfeita do homem à rua antiga foi abandonada quando ele se identificou por inteiro com a máquina. O carro deu ao homem novas perspectivas de vida, gerando, inclusive, um tipo de urbanização que protege o pedestre.
O homem mudou-se e, em decorrência disso, surgiu uma nova concepção de rua. Ou seja, alternativa correta, letra E. O homem mudou e, em decorrência disso, surgiu uma nova concepção de rua. Antes, o texto nos diz que antes era uma rua pacífica, as pessoas cantavam nela, as pessoas andavam tranquilamente e depois já não mais podiam fazer isso, porque o tráfego era muito grande de carros, ou seja, a alternativa correta, letra E. Questão 4, referente ao texto. Observando o tipo de composição do texto, conclui-se que ele é dissertativo, com elementos narrativos e descritivos, narrativo, com elementos descritivos e dissertativos, descritivo, com exclusão de argumentos, narrativo, com exclusão de descrições, dissertativo, com exclusão de argumentos. Ou seja, alternativa correta, letra A, dissertativo, com elementos narrativos e descritivos. Eu não vou explicar o que é um texto mais dissertativo, não vou me prolongar isso, porque já há um vídeo no canal explicando como desenvolver o passo a passo de como desenvolver uma redação, um texto dissertativo e o que é um texto dissertativo. Mas a alternativa correta, letra A, dissertativo com elementos narrativos e descritivos. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like. Não deixem de escrever um comentário, porque eu vou ficar muito feliz. E o mais importante de tudo, não deixem de se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos. Bons estudos, um forte abraço, até o próximo vídeo.